Continuando a aula sobre geometria molecular, agora nós vamos ver o efeito dos elétrons não ligantes e ligações múltiplas nos ângulos de ligação. No nosso modelo experimental, o ângulo de ligação H, átomo central H, diminui ao passarmos do carbono para o nitrogênio e para o oxigênio. Observem aqui que todas essas moléculas têm o arranjo tetraédrico, certo? Mas, na ligação hidrogênio-carbono-hidrogênio, eu tenho um ângulo de 109,5 graus. Na ligação nitrogênio, nitrogênio, hidrogênio, eu tenho um ângulo de 107 graus. E na ligação hidrogênio, oxigênio, hidrogênio da molécula de água, eu tenho um ângulo de 104,5 graus. Eu tenho uma redução, uma diminuição no valor desse ângulo de ligação. Por que isso acontece? Como os elétrons em uma ligação são atraídos por dois núcleos, os núcleos dos dois átomos, certo, que estão fazendo a ligação, eles não se repelem tanto quanto os pares solitários. Consequentemente, os ângulos de ligação diminuem quando o número de pares de elétrons não ligantes aumenta. Então, nós temos aqui que a diferença desse arranjo aqui, que é tetraédrico, dessa geometria tetraédrica, para essa geometria que é piramidal trigonal e essa geometria que é angular, é a diferença na quantidade de pares de elétrons livres, certo? Elétrons que estão em ligação entre dois átomos, eles se repelem menos. Essa densidade eletrônica aqui ocupa um espaço menor, porque esses elétrons são atraídos por dois núcleos, os núcleos dos átomos que fazem parte da ligação. Mas um par de elétrons livres, ele é atraído apenas por um único núcleo, que é do átomo a qual ele pertence. Então, essa densidade eletrônica, ela se espalha mais, ocupa um espaço maior porque esses elétrons estão se repelindo. Imaginem agora dois pares de elétrons livres. Essa densidade eletrônica, esses pares de elétrons, então, vão ocupar um espaço muito maior, empurrando essas ligações para um ângulo menor, tá? Então, aqui, esse par de elétrons livres no NH3, ele ocupa um espaço maior, se repelem entre eles e repelem os elétrons das ligações, forçando com que eles tenham um ângulo menor do que 109,5 graus. Quando eu tenho dois pares de elétrons livres, então, eles repelem esses elétrons das ligações, fazendo com que eles tenham um ângulo menor ainda, de 104,5 graus entre eles. Então, pares de elétrons livres ocupam um espaço maior do que elétrons em ligação. O efeito dos elétrons não ligantes e ligações múltiplas nos ângulos de ligação. Então, um outro fator a ser considerado é o seguinte: da mesma forma, os elétrons nas ligações múltiplas se repelem mais do que os elétrons nas ligações simples. Quando eu tenho uma ligação múltipla, eu tenho um efeito semelhante. Esses elétrons aqui se repelem mais, então vão ocupar um espaço maior. Essa densidade eletrônica aqui da dupla ligação ocupa um espaço maior, empurrando as ligações simples e fazendo com que elas ocupem um espaço menor entre elas. Então, se eu tenho uma ligação dupla, apesar do arranjo e geometria ser trigonal plana, eu vou ter uma diferença entre os ângulos de ligação. Então, o ângulo entre as ligações simples vai ser de 111,4 graus e o ângulo entre uma ligação simples e dupla será de 124,3 graus. Isso porque a dupla ligação, os elétrons da dupla ligação ocupam um espaço maior. Vamos ver agora aquelas moléculas onde eu tenho o átomo central com o nível de valência expandido, ou seja, quando ocorre aquela expansão do octeto. Os átomos que têm expansão de octeto têm arranjos AB5, de bipirâmide trigonal, ou AB6, octaédricos. Então,
Esses elementos que conseguem expandir o octeto, eles vão ter arranjo do tipo bipirâmide trigonal ou octaédrico. Para as estruturas de bipirâmides trigonais, existe um plano contendo 3 pares de elétrons. O quarto e o quinto pares de elétrons estão localizados acima e abaixo desse plano. Então, vamos rever aqui a imagem. Então, eu tenho um plano aqui, trigonal, tá? Plano, com um ângulo de 120 graus aqui, onde eu tenho esses 3 átomos ligados ao átomo central. Os outros 2 átomos vão estar ligados acima e abaixo desse plano. Para as estruturas octaédricas, existe um plano contendo 4 pares de elétrons. Da mesma forma, o quinto e o sexto pares de elétrons estão localizados acima e abaixo desse plano. Vamos ver aqui então. Eu tenho um plano aqui, tá? O átomo central vai estar aqui no meio e eu vou ter átomos ligados nesse plano, ou seja, nos 4 cantos de um quadrado, certo? O quinto átomo vai estar acima e o sexto átomo abaixo desse plano. Aqui estão as imagens. Para minimizar a repulsão elétron-elétron, os pares solitários são sempre colocados em posições equatoriais. Então, eu tenho aqui a ligação axial e a ligação equatorial. Então, para minimizar a repulsão elétron-elétron de pares de elétrons solitários, eles vão ser sempre colocados em posições equatorial, ou seja, vão estar aqui no plano trigonal, ou seja, na base das pirâmides da bipirâmide trigonal, certo? Então, quando eu começo a retirar os átomos para fazer a derivação da geometria, para conhecer as outras geometrias existentes, esses átomos eles são retirados desse plano trigonal aqui, dessa base, tá? Ou, melhor dizendo aqui, dessas ligações equatoriais ao átomo central. Então, vamos ver como fica aqui. Quando eu tenho um domínio de elétrons, quando eu tenho 5 domínios de elétrons, o arranjo vai ser bipiramidal trigonal. Se eu tenho todos os 5 átomos ligados ao átomo central, a geometria também vai ser bipiramidal trigonal. Mas, se um desses domínios não formam ligação, ou seja, eu tenho um par de elétrons livres, observem aqui que o átomo foi retirado da ligação equatorial, eu vou ter uma geometria do tipo gangorra, certo? Então, você vai observar aqui, ó, geometria do tipo gangorra. Então, o exemplo dessa geometria é o SF4. Se eu tenho 2 pares de elétrons livres, a minha geometria vai ser em T. Observem aqui que eu tenho um T formado aqui pelos átomos e o átomo central e os átomos ligados a ele. Um exemplo é o ClF3. Se eu tenho 3 pares de elétrons livres e apenas 2 átomos ligados ao átomo central, a minha geometria vai ser a geometria linear. Um exemplo disso é o xenônio ligado a 2 átomos de flúor. Já o octaedro, ele vai ser um objeto com 8 faces e 6 vértices. Cada face é um triângulo equilátero. A gente tem um total de 6 domínios de elétrons. Se todos os átomos estão ligados ao átomo central, se eu tenho 6 átomos ligados ao átomo central, eu vou ter uma geometria octaédrica. Então, um exemplo disso é o SF6. Se eu tenho apenas 5 átomos ligados ao átomo central, a minha geometria vai ser do tipo piramidal quadrada. Observem que é uma pirâmide de base quadrada, certo? Com um par de elétrons livres aqui embaixo. Então, BRF5 é um exemplo. E se eu tenho apenas 4 átomos ligados ao átomo central, com 2 pares de elétrons livres aqui, a minha geometria vai ser quadrática plana. Observem
que os átomos ligados ao átomo central aqui formam exatamente um quadrado plano. Então, geometria quadrática plana. Um exemplo disso é o XeF4. Então, nós temos mais duas moléculas aqui para que vocês possam exercitar em casa. Seguindo a nossa aula, nós vamos ver aqui formas espaciais de moléculas maiores. Então, no ácido acético, existem 3 átomos centrais. E como que nós vamos atribuir a geometria de uma molécula maior? Uma molécula como o ácido acético. Aqui nós vamos fazer por partes, tá? Você divide a molécula em partes aqui. Então, esse primeiro carbono aqui vai funcionar como átomo central. E eu vejo aqui que a geometria seria tetraédrica. Observando esse segundo carbono aqui como átomo central. Aqui eu teria geometria trigonal plana. Agora, observando o oxigênio como átomo central, eu teria agora a geometria angular. Então, em moléculas maiores, você vai dar a geometria ao redor de cada átomo central separadamente. Uma outra coisa interessante é que a geometria molecular ela vai influenciar na polaridade da molécula. Nós já vimos em aulas anteriores que quando existe uma diferença de eletronegatividade entre 2 átomos, a ligação entre eles é polar. Certo? Estão lembrados? No entanto, é possível que uma molécula que contenha ligações polares não seja polar. Por exemplo, os dipolos de ligação no CO2 cancelam-se porque o CO2 é linear. Então, quando você escreve a estrutura de Lewis para o CO2, você verifica que eu tenho 2 átomos ligados ao átomo central, 2 domínios de elétrons, que me dá um arranjo linear, e esses 2 átomos ligados ao átomo central me dão também um arranjo linear, tá? Então, eu tenho os elementos mais eletronegativos ocupando 2 extremidades opostas. Isso faz com que eu tenha uma polaridade dessa ligação voltada para o oxigênio, ou seja, o oxigênio está atraindo os elétrons para ele, certo? Por isso eu tenho esse vetor aqui, indicando a densidade eletrônica indo para o oxigênio. Mas do outro lado, eu também tenho a mesma situação, o oxigênio como elemento mais eletronegativo atraindo os elétrons para ele, certo? Eu posso ver isso aqui no mapa eletrostático também. Densidade eletrônica em vermelho, aqui próximo ao oxigênio, e aqui também, deixando o carbono com essa deficiência de elétrons aqui em azul. Então, vocês vão lembrar aí de soma vetorial, que vocês estudaram em física. Então, quando nós vamos fazer a soma vetorial aqui desses vetores, nós verificamos que esses vetores, eles se cancelam, me dando um momento de dipolo total igual a 0. Ou seja, essa molécula, ela é apolar. Na água, a molécula ela não é linear. Nós temos 2 átomos ligados ao átomo central, mas nós vimos o quê? Que eu tenho pares de elétrons livres aqui no oxigênio. 2 pares de elétrons livres. Então, quando você escreve a estrutura de Lewis para a molécula de água, você verifica que, além dessas 2 ligações, eu tenho pares de elétrons livres aqui em cima. Esses pares de elétrons livres, eles vão empurrar os elétrons da ligação, formando um ângulo menor do que 180 graus, certo? Então, a geometria da água não é linear como a do CO2, ela é uma geometria angular, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, os vetores indicando que a densidade eletrônica está indo para o elemento mais eletronegativo, que é o oxigênio. Veja aqui, ó, o mapa eletrostático em vermelho, toda a densidade eletrônica em cima do oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo, e deixando aqui em azul os hidrogênios com uma deficiência de elétrons. Então, toda essa densidade eletrônica está indo em direção ao oxigênio. Isso me dá um momento de dipolo da molécula. Eu vou ter uma parte da molécula que tem uma carga parcial positiva
e uma parte da molécula que vai ter uma carga parcial negativa, ou seja, tem um dipolo elétrico aqui. Uma parte da molécula é negativa e uma parte da molécula é positiva. Quando eu tenho essa formação de polo na molécula, ou seja, a formação de um polo negativo e um polo positivo, nós já vimos que essa molécula ela é uma molécula polar, certo? Então, a água é uma molécula polar. Aqui nós temos outras moléculas, o ácido clorídrico, por exemplo. Olha o vetorzinho aqui, indicando que a densidade eletrônica vai para o cloro. Então, um único sentido para essa densidade eletrônica é uma molécula polar. O BF3, eu tenho o flúor puxando densidade eletrônica para cá, outro para cá e outro para cá. Então, em vários sentidos, né? Me dá uma distribuição não uniforme aqui de densidade eletrônica. Então, essa molécula ela vai ser apolar, certo? A som vai ser uma molécula apolar. Aqui o tetracloreto de carbono nós temos a mesma situação, então estou puxando densidade eletrônica para esse átomo de cloro, para esse aqui também, certo? Esses vetores eles vão se cancelar, tá? O vetor soma aqui se cancela, então eu não vou ter um momento de dipolo, vou ter um momento de dipolo nulo aqui, então molécula apolar. Aqui também esses vetores vão se cancelar, né? Vetor soma aqui cancela esse outro momento de dipolo igual a zero, molécula apolar. E esses dois outros exemplos eu tenho moléculas polares, ou seja, eu tenho um vetor soma aqui que vai me dar um momento de dipolo, certo? Então toda a densidade eletrônica está indo para um único sentido, essa molécula é polar, e essa daqui também que é o cloreto de metila. Então o cloro está puxando toda a densidade eletrônica para ele. E nós temos uma molécula polar. Então, aqui nós temos um último exercício que eu vou te ajudar a responder, tá? Então, a pergunta é: qual o arranjo e a geometria das moléculas abaixo? Então, a primeira molécula é o SF4. Você vai seguir todas aquelas regras que nós aprendemos para desenhar a estrutura de luz, certo? A contagem de elétrons dos átomos de valência, a ligação entre os átomos ao átomo central através de um par de elétrons. Você vai preencher o octeto dos átomos de flúor que estão ligados ao enxofre e verificar se sobrou algum elétron e colocar no átomo central. Então, quando você faz isso, você encontra essa estrutura de luz para o SF4. E daí ele pergunta, qual o arranjo? Então, para saber o arranjo, eu vou contar os domínios de elétrons. Se eu tenho 5 domínios de elétrons, eu vou ter qual arranjo? Isso mesmo, bipiramidal trigonal, certo? Então, pela quantidade de domínios de elétrons, eu digo qual é o arranjo. E a geometria? Bem, eu tenho 4 átomos ligados ao átomo central e um par de elétrons livres. Isso me dá a geometria da gangorra, certo? Então, nós temos aqui a geometria gangorra. Arranjo bipiramidal trigonal, geometria gangorra. Bom, essa molécula número 2 aqui, nós temos o IF5, certo? Quando você desenha a estrutura de luz para o IF5, você encontra isso daqui, tá? Uma estrutura com 6 domínios de elétrons. E eu sei que uma estrutura que tem 6 domínios de elétrons, ó, um domínio, 2, 3, 4, 5, 6, me dá um arranjo octaédrico, certo? Porém, eu tenho apenas 5 átomos ligados ao átomo central e um par de elétrons livres. Qual é a geometria que isso me dá? Para você enxergar melhor aqui, tem um outro desenho, tá? Então, a piramidal quadrática, ou pirâmide de base quadrada. Observa que é uma pirâmide, ok? Não sei se você consegue visualizar aqui. Imagina uma pirâmide de base quadrada, certo? Então, arranjo octaédrico e geometria piramidal quadrática.
ok? Bons estudos!